Olá, eu sou a Mafalda Camarate Campos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Awakening in Balance. Acredito que para nos sentirmos mais conectados, equilibrados, plenos e felizes, temos de nos conhecer primeiro e temos de respeitar a nossa essência, a nossa verdade interior. Acredito também que todos temos o poder da escolha e que temos o poder de mudar a cada dia a nossa realidade. Vem comigo nesta aventura. Aqui falaremos de desenvolvimento pessoal, autocuidado, hábitos de vida saudáveis, amor próprio, espiritualidade, de como te tornares a tua prioridade e teres mais tempo para ti e, acima de tudo, como te podes tornar mais presente na tua vida para que a vivas verdadeiramente. Vamos? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Awakening in Balance. Hoje tenho comigo uma pessoa de quem gosto muito e que conquista pelo seu sorriso. Ela é bem disposta, de bem com a vida, é uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal e por uma forma saudável de estar nesta aventura que é viver. Há quase um ano que dá todos os dias um mergulho na praia, faça chuva ou faça sol. E isto diz muito da sua força de vontade, do seu compromisso para consigo própria e da sua resiliência. De advogada, a área na qual trabalhou cerca de 15 anos da sua vida, passou a chef plant-based, food photographer, professora de yoga, coach, mostrando-nos que nunca é tarde para mudar. Nesta sua procura pelo que lhe faz bem, deparou-se com a alta performance e com o biohacking, tornando-se estes algo que aprofunda diariamente como forma de superar a sua biologia a cada momento. Fã da natureza, é também uma apaixonada por livros e hoje vamos abrir aqui um pouquinho mais sobre o livro da sua vida e descobrir quem é a Joana Quirinho. Joana, seja muito bem-vinda a este episódio do podcast Awakening in Balance. É um prazer enorme ter-te aqui. Obrigada por teres aceito este convite. Obrigada obrigada por essa apresentação maravilhosa, estou aqui toda emocionada deste lado. É mútuo, tu sabes que eu te admiro imenso e olha, não podia ter ficado mais feliz quando recebi o teu convite, porque fiquei mesmo contente de poder partilhar um bocadinho da minha história também contigo, com quem é tão fácil sempre falar. Então, obrigada. Olha, minha querida, com uma vida tão cheia de mudanças, e depois já vamos falar mais da mudança, tu foste primeiro de Lisboa para a Ericeira e depois mudaste de uma área corporate, advogada, para uma área de saúde e desenvolvimento pessoal. O que é que te move? O que é que te faz mexer e querer mudar? Olha, eu acho que é um bocadinho esta grande paixão que eu tenho pela vida e eu não me querer acomodar nunca. E acho que a busca da felicidade para mim é muito importante. Eu preciso de me sentir constantemente feliz e bem com quem eu sou. Já tive fases menos boas em que isso não foi assim. Foi difícil na altura até sair desse loop em que eu me sentia, mas a minha força era tão grande e eu queria tanto ter aquela vida com que eu sempre sonhei que eu achei que isso só podia partir de mim. E acho que é sempre esse o motor das minhas mudanças, é eu perceber que posso sempre estar noutro sítio se isso me fizer sentir mais feliz e acabou por ser isso, sim, acabou por ser esse o grande motor. Claro, e às vezes é precisamente quando estamos nessas fases menos boas, não é? Que depois sentimos a necessidade de querer fazer alguma mudança e querer mudar. Mas há pessoas que conseguem fazer e há outras que acabam por não sair da sua zona de conforto, não é? Claro. Porque muitas vezes em sítios menos bons também temos algum conforto, não é? Porque é fácil, conhecemos, não mantemos ali. Portanto, do que eu percebo, tu procuras preencher os teus dias com significado, em vez de passares apenas por eles, não é? Passei, desculpa interromper-te, eu passei muitos anos nessa situação em que às tantas eu já nem percebia bem o que é que era a minha vida, o que é que eu estava a fazer com ela. E os dias passavam-se uns atrás dos outros e eu via os anos a passar e a não retirar nenhum propósito grande, nenhum propósito maior dessa altura. E claro, eu agora sinto uma pessoa completamente diferente nesse aspecto e procuro todos os dias que os meus dias tenham um significado e um propósito, sem dúvida, sem dúvida. Olha, vamos começar então pelo princípio. O que é que te levou a mudar de Lisboa para a Ericeira? Foi assim a primeira grande mudança, pelo menos que eu saiba,
grande decisão da tua vida, ou não? Ou houve alguma coisa? Mais ou menos, porque eu já tinha este contacto com a Ericeira desde sempre, na realidade. A primeira vez que vivi na Ericeira, que mudei para cá, eu tinha 16 anos, foi quando começámos a vir primeiro aos fins de semana, mas depois percebemos que isto era tão bom que fazia sentido eu mudar-me para cá, e na realidade até vim viver sozinha para a Ericeira e continuava a fazer a minha vida em Lisboa, onde estava a estudar, mas depois vinha sempre, e os meus pais vinham ao fim de semana, e portanto acabei sempre por ter essa grande ligação com a Ericeira. Eu mudei-me para Lisboa sozinha aos meus 27 anos, portanto até dos 16 até aos 27 eu vivi na Ericeira, quase sempre. E nessa fase da minha vida, aos 27 anos, aí sim mudei-me para Lisboa, apesar de aos fins de semana vir sempre para cá na mesma. Eu nunca perdi a ligação com a Ericeira, era impossível, porque eu adoro mesmo o mar e estar aqui, acho que isto tem tudo a ver comigo. Mas realmente sim, depois houve ali uma altura na nossa vida, depois do nosso primeiro filho nascer, do Salvador ter nascido, que chegámos à conclusão que não estava a fazer muito sentido vivermos em Lisboa. Nós não tínhamos a nossa família lá, os nossos sítios de sempre não eram lá. Tornou-se difícil arranjar sítios onde nos sentíssemos bem e à vontade ali em Lisboa, então achámos que o que fazia mais sentido era realmente vir para cá, e foi nessa altura que nos mudámos definitivamente, e portanto agora vai fazer 9 anos este ano, desde aí que estamos a viver cá a tempo inteiro, sim. Olha, tu estavas a dizer que te mudaste aos 16 anos sozinha para a Ericeira, ou seja, e foste os teus pais durante a semana estavam cá, e ao fim de semana ia. Isso já mostra uma grande atitude de saber o que é que a pessoa quer, não é? E uma grande abertura dos pais de também deixarem, não é? Sim, eu senti-me sempre muito bem aqui. E agora não tenho a certeza absoluta se foi aos 16, se foi aos 18. Sei que quando comecei a faculdade já estava cá a viver sozinha durante a semana, mas claro, sempre com os pais por perto, e eu saía da faculdade, passava pela casa deles, jantava e depois vinha para aqui, e eles vinham cá quando quisessem, os fins de semana eram todos passados em família. Mas sim, eu percebi muito cedo que era aqui que eu realmente me sentia muito bem, portanto que eu fazia sempre este esforço de todos os dias ir para Lisboa, vivendo na Ericeira, que acaba por não ser assim, quer dizer, não é muito longe, mas acaba por ser uma viagem considerável. E isso sim, eu percebi muito cedo mesmo. É este o meu sítio. Sim, e isso é engraçado, porque isso já mostra que tu não és uma pessoa que se acomoda e que procura o mais fácil e o mais confortável. Na verdade seria viver em Lisboa, já que estudavas em Lisboa, não é? Claro, sem dúvida. Sim. É um facto. Olha, e porquê, com uma carreira que estava a correr super bem na advocacia, não é? E que, pelo que já falámos anteriormente, era uma área que tu, na verdade, também gostavas muito, apesar de te exigir muito pessoalmente, porquê desistir dessa carreira e querer procurar algo diferente? Isso é engraçado, porque eu acho que essa foi a pergunta que mais me colocaram e que eu própria me coloquei muitas vezes. Eu gostava imenso do que eu fazia, mas confesso que até uma certa altura houve ali uma fase na minha vida que acabou por se tornar mais complicada. Com o nascimento do primeiro filho, eu sinto que ainda consegui equilibrar um bocado as coisas. Com o segundo já foi mais difícil. E comecei a sentir muito que o meu papel enquanto mãe e o meu papel na minha família precisava de ser mais ativo. E eu não sentia isso. Eu sentia-me muito em falta nesse papel de mãe e com a minha família. Acabavam por ser sempre os mais prejudicados. Eu achava sempre, eles estão sempre lá, portanto está tudo bem, não é? Deixa-me dedicar aqui ao que é urgente, ao que é preciso, onde eu tenho de estar. E percebi que isso me estava a fazer muito infeliz. Cheguei ali a uma altura da minha vida em que já não me realizava aquilo que eu fazia e comecei a sentir muito triste e a perceber que não conseguia estar nos dois sítios por inteiro. Eu acho que este é um dilema que acaba por acontecer a muitas mulheres em determinada altura da sua vida. E eu percebi isso. Honestamente, nunca achei que fosse ter a coragem de mudar. Eu sonhava muito com isso e visualizava muito a minha vida um dia que ia ser, no fundo, como é agora. Trabalhei muito para conseguir isto e para aqui chegar, mas achei que nunca ia conseguir dar esse passo. Mas, na realidade, acho que se tornou visceral, sabes? Foi ali uma altura em que eu pensei, eu não aguento mais, eu não quero mais isto para mim, a minha vida tem que ser outra coisa, isto não está a funcionar, eu estou sempre triste, eu já não sinto
que o que estou a acrescentar seja totalmente genuíno, porque eu já não me sentia ali de corpo e alma, e eu preciso estar de corpo e alma nas coisas que faço. Então, olha, dei este grito do Ipiranga, como eu digo sempre, porque foi um salto de fé, foi deixar tudo de um momento para o outro. Eu não sei se partilhei isto contigo alguma vez, mas eu não tive conforto nenhum quando decidi sair. Eu trabalhava a recibos verdes e, portanto, adeus. Foi mesmo, vou-me embora, fiquei, dei 2 meses, como é suposto, mas eu nem precisava de o fazer, mas foi o que eu acabei por fazer, mas eu vim-me embora sem nada, porque na realidade eu não tinha qualquer proteção do Estado, nem subsídio de desemprego, nada, foi mesmo um salto enorme de fé. E portanto, imaginas os dilemas todos que eu tive, que foram alguns para tomar a decisão, mas acabou por ficar dentro mesmo de uma forma que não deu para contrariar. É isso, deve ter vindo mesmo de dentro, percebes que as tuas prioridades não estavam a ser bem equilibradas, não é? Porque para a pessoa arriscar, de facto, sair sem ter uma segurança, não é? É porque é uma necessidade mesmo interna que a pessoa tem. Olha, e acredito que tenhas tido muitos medos, não é? Medo de desiludir as pessoas que estavam à tua volta, medo de não correr bem, medo de não conseguir, medo de te arrependeres, não é? Como é que foi este processo? Sentiste esse medo ou desde o momento em que decidiste que ias mudar, confiaste, acreditaste que conseguias e foste em frente? Olha, eu tive muito medo, eu acho que demorei muito tempo a tomar a decisão por causa disso, e um dos meus principais medos era sem dúvida esse que tu referiste. Eu tinha muito medo de desiludir as pessoas à minha volta, as mais próximas, os meus pais, o meu marido, as expectativas todas que eles tinham em mim e na minha carreira, e até eu, de certa forma, tinha trabalhado tanto para alcançar o que alcancei, e estudei tanto, estudei a minha vida toda, e às tantas tu pensas, mas eu vou pôr isto tudo de lado. Só que na realidade, e eu agora olho para trás e vejo que é mesmo assim, tu não pões nada de lado. Aquilo que tu aprendeste, a tua formação, a tua experiência, todo o trabalho que tu tiveste, isso é sempre parte integrante de ti e está sempre contigo. Dá medo, dá imenso medo. Mas eu cheguei mesmo a um ponto em que a minha infelicidade, a forma como eu me sentia, superou o meu medo. E eu percebi que tinha que avançar, não dava mais para continuar onde estava, eu não estava feliz e isso para mim não estava a funcionar. Claro que depois de ter tomado a decisão, bem, nos primeiros 2 meses acho que andei ali completamente eufórica, eu já disse isto várias vezes, mas eu nunca me senti tão empoderada na vida, porque eu andava felicíssima, eu tinha finalmente tomado a decisão que eu mais queria tomar na vida e portanto eu sentia-me um pássaro livre completamente, foi assim uma sensação mesmo maravilhosa. Depois, apanhei ali uma altura muito má, porque eu despedi-me em novembro, o meu último dia foi em novembro de 2019, e claro, depois, como sabes, no início de 2020 o mundo descambou, não é? E então, o que é que eu tinha decidido? Que até final de 2019 eu ia parar completamente, eu não ia pensar em nada, eu ia só estar comigo, com os meus filhos, com a minha família, e criar aqui este casulo nosso que eu estava mesmo a precisar. Mas depois, em janeiro, claro, ia aproveitar a energia boa do novo ano e 1000 projetos que tinha na cabeça, eu queria mesmo era avançar com a minha nova vida. E cheguei a uma altura em que eu não conseguia fazê-lo, não é? O mundo parou, tudo parou. E aí também tive algum receio. E pensei, o que é que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer à minha vida? Eu tinha que me ter despedido nesta altura. Bem, e andei, até confesso, tive ali um mês, o mês de fevereiro foi muito mal para mim, porque comecei a questionar muita coisa e a perguntar o que é que tu fizeste, Joana, porque é que tu fizeste isto? E às tantas, e eu às vezes não sei bem onde é que vou buscar esta força, mas acabo por ir e pensei, não, espera, esta decisão foi tua, tu é que tomaste esta decisão, portanto, as consequências da tua decisão têm que ser suportadas por ti também. E isso fez-me mudar aqui muito o meu chip mental e pensar, é mesmo verdade, eu estou aqui porque eu quis, isto foi uma opção minha, portanto, bola para a frente. E olha, muito honestamente, a partir daí eu não tive mais receio. Eu não tive mais receio porque eu confio muito também, confio sempre que vai correr bem, confio que energias boas geram e atraem boas energias e eu estou sempre, ou tento estar sempre nessa onda. Acredito. E porque quando te responsabilizaste pela tua vida, não é? Quando disseste, não, isto foi uma decisão minha, agora já só depende de mim, portanto agora tenho que fazer, não é?
tem que fazer. Sem dúvida. Sim. Eu não tinha por onde me lamentar. Sim. Nós quando decidimos mudar, nós temos tudo para o fazer, não é? Como estás a dizer, depende de nós. Mesmo. E quando nós estamos muito focados e pomos esta energia que é para ali que nós queremos ir, de facto depois tudo começa a conspirar, começam a aparecer as pessoas certas, começam a aparecer as situações certas, não é? E o teu exemplo é muito isto, e é muito também a mensagem de que nunca é tarde para a pessoa recomeçar, não é? Tu já fizeste esta mudança, tal como eu fiz a minha, perto dos 40 anos, não foi? Sim, sim, muito perto dos 40 anos. Aliás, eu quando idealizava a mudança, eu idealizava precisamente aos 40, eu achava que ia ser ali, não, até aos 40 eu tenho que ter a minha vida resolvida, eu tenho que tomar a minha decisão, e acabou por ser antes. Portanto, daí eu ter dito, às tantas, a decisão já que foi quase, eu acho que até foi o universo, para te ser sincera, que eu percebi mesmo, olha, eu nem sequer vou conseguir manter o meu plano, o plano inicial que eu tinha de quebrar ali o ciclo aos 40, acabou por ser antes, eu tinha 38, mas sim, foi perto, e eu acho que já estava tanto no meu subconsciente que isto ia acabar mesmo por acontecer. Se não fosse ali, teria sido 1 ano ou 2 mais tarde, mas sim, eu acho que teve muito a ver com isso, sim, sem dúvida. Sim. Olha, tu hoje acreditas que o futuro, e nós mesmos somos feitos de infinitas possibilidades, não é? Porque há uns anos atrás tu nunca acharias que estavas a fazer isto que hoje faz, não é? O yoga, o coaching, a alimentação saudável, etc, não é? E por isso nós nunca nos devemos limitar, ou nunca nos devemos pôr numa caixinha, num rótulo, tipo, eu sou só isto. Não, nós de facto somos uma infinidade de coisas que são possíveis, basta querer e focar. E portanto acreditas que nós devemos sempre acreditar que tudo é possível na nossa vida? Sempre, 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 sempre. E eu olho muito para trás e às vezes até digo isso, se alguém me dissesse que eu agora ia ter a vida que eu tenho e que ia estar aqui neste momento, eu diria jamais, jamais. A Joana com 20 e poucos anos, 30, nem sequer equacionava isto. Alguma vez, até este lado de estar aberto assim mais a um lado mais espiritual, a acreditar no universo. O universo, tu tens que acreditar para conseguir as tuas coisas e tu és dona do teu destino e ponto final. E não é bem assim. Eu acho que se tu te abrires ao que o mundo te pode trazer e acredito, mas tens que acreditar, sem dúvida que sim. Mas se tu acreditares, eu acho que tu podes ser o que tu quiseres mesmo. Eu não estou a dizer isto da boca para fora, é mesmo verdade. Tu tens que querer, tens que acreditar e ter a consciência que isso é possível. E realmente, quando tu tens uma mente assim mais aberta e sais dessas caixinhas que tu estavas a falar, eu acho que a magia acontece mesmo. E, portanto, sim, independentemente da idade, independentemente de tudo, sem dúvida nenhuma, sim, sim, sim. Tens que acreditar, intencionar, mas depois também tens que fazer, não é? Claro, sim, 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 sim. Não pôr essa parte de lado. Eu não acredito que nada acontece de mão beijada. Agora, tens que abrir as portas e as janelas da tua vida, não é? Claro, deixar entrar as coisas boas, mas depois agir e fazer o que fizer sentido, claro, mas não ficar ali, não, então agora vou aqui confiar e vai correr como eu quero. Não, tens que pôr a mão na massa. Sim. Olha, como boas gêmeos que és, e eu também sou, nós partilhamos o nosso signo solar, tu tens um gosto inesgotável por querer aprender tudo, e eu também sou assim, ir a tudo, tirar diferentes cursos, porque há inúmeros temas que nos entusiasmam imenso e que nós achamos que temos mesmo, que é fundamental nós aprendermos, não é? Vão fazer totalmente a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu pelo menos sou assim. Igual, tu começaste na alimentação saudável, depois tiraste o curso de yoga para poderes dar aulas, a formação de coach e PNL. Todas estas formações que foste fazendo foi porque te diziam algo? Claro, penso que sim, algumas por hobby, mas entretanto tornaram-se o teu modo de vida, não é? E tu consegues de facto viver no teu dia-a-dia estas filosofias que foste aprendendo e fazer disso o teu modo de vida? Estas filosofias que partilhas, tu consegues no teu dia-a-dia incorporar a alimentação saudável, uma filosofia do yoga, estar atento aos pensamentos e esta história do coaching, não é? De parares e ouvires e sentires e perceberes como é que estás emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Sim, olha, essa pergunta é super, super interessante, porque é uma das questões que eu coloco muitas vezes a mim própria. Eu, quando comecei esta área, a busca por ser uma melhor pessoa, foi muito egoísta, foi mesmo uma coisa que eu queria para mim.
eu precisava de ter algo, uma espécie de um subterfúgio que me fizesse sair um bocadinho da vida louca que eu tinha, e tão focada na parte profissional, eu comecei a sentir muito essa necessidade de ter algo mais. E, portanto, quando comecei, foi assim numa vertente, como eu estava a dizer, mais egoísta, mais para mim, mais para me desenvolver e melhorar a mim própria. Nunca pensei, lá está, nunca pensei que isto algum dia pudesse vir a ser útil para alguém. Eu pensei em mim naquele momento, e, portanto, a maior parte dos cursos, e principalmente na área da nutrição e da alimentação saudável, a macrobiótica, a área de culinary nutrition, tudo isso foi muito para mim, foi para eu aprender, já que eu dava tanto de mim e massacrava tanto o meu corpo, eu tinha que o tratar bem de alguma forma. E então foi muito por aí, foi essa busca de, espera, eu tenho que fazer aqui, eu não posso continuar a jantar à meia-noite, ou eu não posso continuar a mandar vir comida de fora todos os dias, que era muito o que eu fazia quando estava naquele ritmo alucinante em que trabalhava. E então comecei a buscar isso muito nessa vertente, para tratar bem de mim e cuidar bem de mim. Depois apaixonei-me, eu acho que esta área do desenvolvimento pessoal acaba por ter isto, porque quanto mais sabes, mais percebes que não sabes e mais queres saber, não é? E estavas a referir também desta característica que é quase todos os gêmeos que eu conheço, de querer saber muito e de querer saber tudo e de querer aprofundar, fez-me sempre ir buscando mais e mais e mais. E foi na realidade o que me trouxe aqui. Eu aplico muitas destas coisas no meu dia-a-dia. Não sempre, eu continuo a ser uma pessoa banal, normal, que tem os seus momentos de fraqueza, como toda a gente, mas eu diria que os meus dias agora não têm nada a ver com os meus dias antigamente e com a pessoa que eu era, e portanto eu fiz um grande upgrade em mim própria e melhorei muito, e não só fisicamente, mas mentalmente. Eu acho que se calhar a grande mudança até foi aí. Eu trabalhei muito o meu mindset, a minha maneira de ver as coisas, a minha autoconfiança, a minha autoestima. Eu tenho trabalhado muito a pessoa que eu sou para depois também poder entregar mais aos outros. E agora deixou de ser uma busca egoísta, não é? Eu agora quero mesmo partilhar toda esta informação e todos estes conteúdos e todas as coisas que eu vou lendo e estudando e assimilando com as pessoas, porque eu acho que isto faz mesmo uma diferença na vida ou pode fazer a diferença na vida de muita gente, e então agora, claro, é muito isso que me motiva. Mas sim, eu sou uma pessoa completamente normal, tenho dias em que também como os meus chocolates e que faço os meus chocolates e é nesse equilíbrio que depois também está sim. A felicidade, não é? A pessoa ser equilibrada em tudo, não é? A pessoa, se tiver um estilo de vida saudável, a maioria das vezes, não é? Não é por fazer mais lenda aqui ou outra ali que estraga tudo, não é? Claro. Até porque eu não sei se tu sentes isso, eu às vezes sinto, se eu sou muito rígida e não me permito falhar nem vacilar, eu tendo a tornar-me obcecada com determinadas coisas e com determinados temas, e isso depois não me faz bem. Fico com uma energia muito, muito yang, muito rígida, e depois percebo, não. E muito de obrigação, já não é pelo bem-estar e pela saúde, é pela obrigação. Sim. Sem dúvida, e depois isso deixa de fazer sentido para mim também. Sim. Então, olha, tu despediste e tu já alguma destas áreas trabalhavas antes de despedires ou não? Olha, sim, de certa forma sim, porque eu ainda houve ali uma altura em que conciliei. Eu quando comecei a Whole Foods, quando começou era só uma partilha do que eu ia aprendendo em alguns cursos que fui fazendo e muito da minha alimentação no processo todo de mudança. Mas depois ali, nem sei bem, acho que coincidiu também com o nascimento do meu primeiro filho. Criei a marca de granola, comecei a fazer alguns caterings e, portanto, na realidade, eu não sei bem como, mas no meio daquela loucura toda, ia conseguindo conciliar de alguma forma. Tinha alguns eventos, mas poucos, não é? Eram 2, 3 eventos por ano em que eu ia fazendo paralelamente ao meu trabalho. Depois, houve uma altura em que isso deixou de ser possível e, portanto, parei completamente, e até foi curioso porque quando eu me despedi, acho que deve ter sido a altura em que a Whole Foods estava mais em baixo, sabes? Estava completamente estagnada e, portanto, eu nem sequer tinha aquela conexão com outras pessoas e com o tipo de eventos que eu tinha feito anteriormente, portanto até pensei, realmente eu tenho mesmo que voltar a dar aqui um revamp. Mas já sabias mais ou menos que seria por aí que ias, pela alimentação e pelos caterings e pelos workshops de alimentação saudável?
Sim, inicialmente sim. Aí tinha a certeza absoluta. Isso, acho que só não comecei logo a pôr as mãos na massa, porque entretanto Veio o Covid. apareceu o Covid, sem dúvida. Sim, sem dúvida. E então, até porque é pela alimentação que a maior parte das pessoas te conhece, não é? Mas entretanto, tu tiraste o curso da formação para professora de yoga, já estás a dar aulas? Já estou a dar aulas. Na realidade tive imensa sorte porque comecei logo a dar aulas assim que terminei o curso. Eu terminei o curso em maio do ano passado, salvo erro, acho que foi maio do ano passado, e tive a sorte de fazer logo aqui o verão todo na Ericeira, a dar aulas ao fim de semana. Entretanto arranjei um grupo de alunas que ainda hoje estão comigo e portanto temos assim este grupo muito unido das minhas meninas do yoga, como eu lhes chamo. Mas sim, é outra das minhas grandes paixões e tento encaixar isso também na minha vida, claro, e gosto muito. E eu trouxe-me tanta coisa boa. E o coaching, também já estás, terminaste, eu penso que foi no final do ano passado, não foi? Sim. E também já estás a fazer sessões de coaching com clientes? Também já comecei, terminei as formações o ano passado em dezembro e tem sido uma aventura muito gira essa também. Estou a adorar esta parte do coaching. É engraçado porque o que eu sinto é que não sou só eu que dou, eu recebo tanto também, a aprendizagem é tão grande e acaba por ser um espelho tão grande que tem sido, olha, uma aventura muito gira mesmo, isto de dar e receber ao mesmo tempo e fazeres a outra pessoa evoluir e tu também evoluires. Tem sido um grande ensinamento, muito giro mesmo. Tu sentes que com esta mudança, não é, de sair da advocacia para esta nova vida que tens, conseguiste ganhar tempo ou com tanta coisa que tens e que fazes, continuas a não ter tempo para a família, que era a prioridade? A minha grande prioridade. Olha, tenho fases, honestamente, tenho que dizer, tenho fases, porque há alturas, eu também tenho esta coisa de, e tu também me deves perceber aqui, eu quero ir a todas, portanto, eu tenho, além de ter muita dificuldade em dizer que não, mas agora estou a ficar super focada e objetiva e a conseguir trabalhar isso em mim, mas eu quero sempre ir a todas e, portanto, se fizer sentido para mim e se eu gostar dos projetos e das pessoas, então eu envolvo-me de alma e coração e quero sempre acrescentar algo mais. Depois, às vezes, chega uma fase em que percebo, espera lá, Joana, o que é que tu estás aqui a fazer? Às tantas já estás outra vez no mesmo ritmo. E então aí abrando e penso, eu não quero voltar ao que era a minha vida antes. Portanto, eu tenho essa linha muito bem definida. Quando eu sinto que estou a passar a fronteira, quando eu percebo por alguma interação de um dos meus filhos, mamãe, mas porquê que agora nunca... Se eu já sinto que estou ali a falhar, não, então vamos aqui baralhar e ajustar, porque eu não quero voltar ao antes, não é? E faço sempre esse ajuste. Agora tenho sempre esse limite. É porque é fácil, quando a pessoa gosta muito do que está a fazer, é muito fácil a pessoa ir a todas, não é? É? Resvalar para... Sim. Ir a todas, ir atrás, a motivação é tanta e a energia boa que estas coisas acabam por gerar é tanta que tu pensas, ai, não posso deixar esta oportunidade de escapar, eu quero mesmo isto. Só que depois eu chego ali a uma altura em que penso, eu tenho que pôr um travão. E quando isso acontece, então aí começo a dizer, olha, então se calhar este projeto vamos adiá-lo, vamos passá-lo para depois, não está a fazer sentido agora, não consigo, que era uma coisa que me gostava imenso de dizer, mas que agora digo, eu não consigo ir a toda. Então tenho que trabalhar também esta parte em mim, não é? O dizer não, o capacitar-me a mim própria para, Joana, calma-te, tu não consegues ir a todas. E sim, isso agora é uma parte importante da minha vida também, saber ter ali aquele limite. É que não. Sim. Olha, sabes que eu não gosto de rótulos, não gosto muito de pôr rótulos em nada, mas com estas valências todas, não é, que tu hoje em dia tens, quando as pessoas te perguntam o que é que tu fazes, o que é que tu dizes? Olha, eu às vezes não sei, honestamente, não sei, porque isso também tem sido giro. Em mim, observar isso em mim, e tem muito a ver com tudo o que falámos até agora. Eu sinto uma grande predisposição para querer saber muita coisa e aprender muita coisa e estudar sobre tudo e os temas mais variados. Mas eu própria chego aqui a uma altura em que penso, eu tenho que ter um foco, eu tenho que saber como é que eu me quero posicionar. E é muito engraçado que tu me perguntes isso, porque eu realmente estou a trabalhar nisso. Eu estou a finalmente planear o que é que eu quero que sejam os meus próximos passos de uma forma muito constante e definida. E, portanto, eu tomei agora a decisão há pouco tempo e ainda não consegui deixar totalmente, mas, por exemplo, esta parte dos caterings,
a confecção de refeições, esta parte mais prática relacionada com a alimentação, eu vou pô-la de parte, ainda não pus totalmente, porque tenho algumas pessoas queridas e projetos que gosto muito, que ainda não estou pronta para dizer que não, mas a minha opção vai ser essa, vai ser cada vez mais afastar-me dessa parte e aproximar-me mais desta área do coaching, da especialização em biohacking, alta performance. Eu cada vez gosto mais disto e acho que senti isto assim mesmo de uma forma muito forte, que o meu caminho é por aqui. Houve ali uma altura em que andei muito baralhada e a querer absorver muita coisa, agora sinto que o meu caminho é por aqui e, portanto, naturalmente eu vou ter que fazer esse afunilamento, vai ser difícil, porque vou achar sempre, não sei se tu também sentes isso, mas às vezes vou estar a deixar de fora algo que eu gosto muito e que até tenho algo para dar. Mas não, vai ter que ser assim, eu vou focar muito e este ano nesse aspecto vai ser um ano decisório, sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida, eu também sinto muito isso. Muitas vezes sinto que, se calhar, quem está do lado de lá acaba por não perceber o que é que a pessoa faz, porque tanto fala de uma alimentação saudável, como de espiritualidade, como de meditação, e acabas por tocar em tantos pontos, porque de facto, na verdade, são todos importantes para mim, e eu tenho formação neles todos, não é? Mas depois, se calhar, acabas por não especializar e quem está do lado de lá, se calhar, acaba por não perceber tão bem o que é que tu fazes. Tu agora tens falado muito no biohacking, ainda agora estavas a falar, e o biohacking é uma forma de nós otimizarmos a nossa biologia natural, não é? Com o objetivo de conseguirmos atingir um estado de alta performance e de sermos a nossa melhor versão e vivermos a nossa melhor vida, é isto? É isto mesmo, assim de uma forma bem resumida e direta ao assunto, esta é a minha definição preferida, sem dúvida. Como é que esta otimização pode ser feita? Olha, de várias formas. Eu gosto sempre de pensar que, em primeira instância, de forma natural, apesar do biohacking poder estar muito ligado à ciência, à tecnologia, a estes gadgets, todos os mecanismos que começam cada vez mais a aparecer, e isto está a tornar-se realmente uma moda e um fenómeno, eu continuo a achar que tu podes sempre fazer de forma natural, pelo menos em primeiro lugar. E, portanto, cuidares muito bem de ti, do teu sono, da tua alimentação. Exercício físico é essencial, não precisa de ser uma coisa intensiva e que tenhas que fazer com uma regularidade quase diária, mas cuidar de ti, nem que seja uma caminhada ao final do dia ou ao início do dia, apanhar esta luz logo da manhã, coisas pequenas mas que feitas de forma consistente e de forma continuada te vão trazer grandes mudanças na tua vida, sem dúvida que sim, eu acredito muito nisso. O que é que tu tens feito, conta-nos, para otimizares o potencial do teu organismo? Por exemplo, o acordares às 5 da manhã, o tomares o teu banho de água gelada todos os dias no mar, tudo isto vem neste caminho de te otimizares e de atingires uma alta performance do teu corpo, do teu organismo. Olha, na realidade eu acho que a primeira forma que eu trouxe para os meus dias, e na altura até sem o saber bem, foi precisamente essa questão dos banhos de água fria e ter começado este desafio que eu impus a mim própria. Começou por ser um desafio de 30 dias, em setembro do ano passado, de conseguir ir ao mar todos os dias, tomar um banho, e aqui na Ericeira aplica-se a água fria, pelo menos a maior parte do ano. Mas depois percebi, e isso foi até muito rápido, que tudo o que isso me trazia em termos de energia, bem-estar, de clareza mental, de vontade de viver, coisas tão boas que isto começou a trazer à minha vida, que eu pensei, isto tem que ter alguma coisa por trás, quer dizer, não é simplesmente, claro que eu acho que até ir ao mar ajuda imenso, é diferente dos banhos de água fria que tu tomas em casa. Mas depois comecei a perceber que esses banhos são quase milagrosos e são uma das coisas boas e relativamente fáceis que tu podes fazer por ti para aumentar a tua energia e te sentires bem e te sentires confiante até contigo própria. Eu já partilhei isto com várias pessoas, mas é quase indescritível a forma como eu me senti ao fim daqueles 30 dias de setembro, do primeiro desafio que eu me autopropus. E aquela sensação de tu chegares ao fim e conseguires fazer algo bom por ti, que na realidade até nem custou assim tanto, tu só tiveste que não desistir. E, portanto, tu levas essa missão até ao fim, a forma como eu me senti e tudo o que trouxe de bom para mim foi o motor também para eu começar a introduzir outras coisas e a perceber realmente se nós temos um poder tão grande, porque é que não o usamos, não é? Quase um bocado assim.
E então sim, agora tenho andado a trabalhar muito, que é uma coisa que eu também precisava, a minha rotina de sono. Porque eu acordo sempre às 5 da manhã, mas eu nem sempre me deito a horas que me permitam ter um sono descansado e repousado. E portanto isso agora é uma das minhas prioridades. Tenho andado a trabalhar nisso, precisamente para não prejudicar o meu ritmo circadiano, não é? O nosso ritmo, na realidade. Às vezes olho para trás e penso, meu Deus, se eu soubesse disto há uns anos atrás, eu começava a trabalhar, às vezes, de forma focada, quando devia estar a preparar-me para ir para a cama, não é? É um bocado. E agora percebo, não, se eu quero estar bem e com energia às 5 da manhã, eu tenho que me deitar ali pelas 9, 9 e meia. Portanto, agora é de trabalhar muito esta parte de deito os miúdos e a seguir deito-me também, para realmente conseguir ter um sono regenerador. E faz toda a diferença, toda a diferença. Uma coisa tão simples como dormir, é, como diz o Matthew Walker, que ele tem um livro espetacular sobre o sono, que já deves ter lido, é maravilhoso. Ele diz que esta é a maior droga que nós temos à nossa disposição, porque o poder é tão grande, o relaxamento que te traz, a consolidação de tudo o que tu vais absorvendo durante o dia, o repouso, a energia, tu pensas realmente, eu tenho que dormir, não é? Eu tenho que aproveitar esta maravilha que é o poder descansar e repousar. E então, essa é uma das coisas que eu tenho mudado muito em mim nos últimos tempos. A alimentação, passei a ser ainda mais cuidadosa. Tenho estado a descobrir coisas fascinantes para nós, mulheres, de como adaptares e encaixares a tua forma de te alimentares de acordo com o teu ciclo menstrual, que é uma coisa poderosíssima, poderosíssima. Então tenho estado a fazer muitas experiências também nesse sentido. Olha, tem sido meses de muita descoberta mesmo. E eu sinto mesmo uma pessoa completamente diferente daquela que eu era nem há um ano atrás, sabes? Tem sido uma aventura mesmo muito gira, muito gira. Sim, eu em relação aos banhos de água fria, eu tomo o meu banho à temperatura normal e acabo sempre o banho com água fria e de facto eu acho que traz-nos uma energia totalmente diferente. Claro que na natureza estás a aliar duas coisas, que é o banho de água fria com a natureza, não é? Estás imersa no mar, portanto é ainda melhor, como é óbvio, não é? Agora, sim, diz. Não, continua, desculpa. Não, porque eu ia passar para o sono. Então eu ia só dizer que é engraçado, porque eu às vezes costumo dizer a pessoas com quem eu vou trocando mensagens sobre este tema até dos banhos de água fria, que me dizem, Joana, hoje consegui tomar banho de água fria em casa. E eu digo, olha, és a minha heroína, porque eu em casa eu tenho imensa dificuldade. Eu, honestamente, acho que é muito mais fácil tomar banho de água fria no mar do que em casa. Porque em casa tu consegues controlar a temperatura, no mar não consegues, então vais ou vais. Não, e às vezes, e aqui na Ericeira acontece, o mar está tão forte ou tão agitado que eu nem tenho tempo. Tens tempo de pensar, não é? Tens que entrar. Eu entro e às vezes levo logo assim com uma onda e penso, olha pronto, já está. Foi fácil. Mas isso é verdade, esta parte de estares na natureza e envolta num sítio tão especial como é o mar, realmente eu comecei a perceber isso também, não é só a parte física, os benefícios físicos que acaba por trazer, mas é esta lavagem da alma. Eu saio de lá, por mais chateada, triste ou até meio adoentada que eu me sinta, eu saio de lá completamente revigorada. E depois realmente ir de manhã bem cedo, é assim uma paz, olha, é indescritível mesmo. Sabes que eu sou completamente fã de começarmos os dias dedicadas a nós, não é? É uma coisa que eu defendo muito, começares contigo para depois então poderes ir para os outros. E por isso eu acho que qualquer ritual que seja feito de manhã com a intenção de nos cuidarmos primeiro, eu acho que é maravilhoso. Em relação ao sono, para mim é assim o cuidado número 1 do self-care para mim, porque eu tenho muita necessidade de dormir, eu deveria dormir e geralmente durmo 8 horas por dia, para me sentir bem, para não me sentir cansada, para sentir que estou com bom humor e que não estou irritadiça ou que não estou sempre acesa e rabugenta. E portanto para mim, também tive que na altura, quando comecei a fazer isto, começar-me a deitar mais cedo, porque eu não acordo às 5, acordo às 6, mas só consigo fazer e levantar-me com energia se de facto me deitar mais cedo para conseguir dormir essas horas que para mim são necessárias, não é? E apesar disto ser uma coisa um bocado bio-individual, porque há uns que têm que dormir mais horas do que outros, há pessoas que têm necessidades diferentes, mas na verdade todos deveríamos dormir entre 7 e 9 horas, porque não é só o que estavas a dizer de relaxamento, é também quando as nossas células estão a regenerar, e portanto é fundamental que nós nos permitamos dormir descansados, não é? Sem dúvida. Olha, sim.
Para quem te conhece, tu és uma fonte de inspiração por tudo isto que tens estado a falar, não é? Tu motivas-nos diariamente, temos cada vez mais a nossa melhor versão e para nos desafiarmos como tu te desafias a ti. Qual é que é hoje o teu propósito de vida? Olha, as tuas perguntas estão mesmo aí super direcionadas, super bem estruturadas, parabéns. Eu diria que hoje o meu propósito de vida acaba por ser um bocadinho esse. Eu viver a minha melhor vida de sempre e ajudar outras pessoas a fazê-lo. E a acreditarem principalmente que conseguem fazê-lo, que elas conseguem que essa mudança comece nelas próprias. E eu acho que esse, honestamente, é o meu maior propósito de vida, sem dúvida. Eu acho que é tão isso, não é? Quando nós fazemos uma coisa que nos apaixona, nós percebemos que isto te apaixona, todos estes temas, e depois podes partilhar o que te apaixona com os outros e com isso fazer um bem maior, não é? Eu também acho que isso é o propósito de vida. É uma sensação incrível, sabes? Às vezes penso nisso, quase que acaba por ser um bocado redutor, porque na realidade estou só a ser eu, não é? Mas estou a ser um eu. Mas isso é o melhor, é tu poderes ser tu, não é? Sim, visto desse prisma, sem dúvida, mas é ser um eu que todos os dias tenta ser um eu melhor. E, portanto, eu também não estou estagnada nesse aspecto e eu não estou parada nisso. Eu não me limito a aparecer, eu limito-me sempre a ser melhor que no dia anterior. E eu acho que isso é maravilhoso, nós termos essa capacidade de nos superarmos a nós próprios e todos os dias querermos ser uma melhor versão de nós. Acho fantástico mesmo. Tu sentes que hoje és mais apaixonada pela vida, confias mais em ti, confias mais na vida do que há uns anos atrás? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, eu posso dizer-te que eu tive muitos picos na minha vida, mas quando comecei a minha área profissional, não que eu fosse, ou pelo menos nunca quis que isso transparecesse, porque não era esse o meu íntimo. Eu nunca me achei arrogante, nem prepotente, nem nada disso, mas houve uma altura na minha fase profissional em que eu era uma pessoa muito confiante e estava muito bem com a vida e sabia muito bem o meu valor e realmente depois houve ali uma fase em que eu me comecei a ir abaixo por vários motivos e já falámos um pouquinho sobre isso no início, em que realmente não estava feliz e sentia-me em déficit noutras áreas da minha vida e isso também não me permitia ser a Joana que eu era antes, super confiante e não, vamos, está tudo bem, bola para a frente. Não estava bola para a frente, porque eu também não estava bem, não é? E isso acabava por se refletir muito. E eu tive uma fase nesse aspecto que eu diria muito em baixo, mesmo depois de me ter despedido. E agora olho para trás e vejo que se calhar aquela fase de confinamento em que todos estivemos acabou por se refletir também, embora eu não o tivesse propriamente sentido na altura, mas agora vejo que sim, que isso também se calhar foi algo que não fez a minha energia subir muito, não é? Porque estávamos numa situação de confinamento e mais limitados e nos nossos movimentos e na gestão até do nosso dia-a-dia. Mas eu tive ali uma fase também mais em baixo, de não acreditar muito em mim e porquê eu, mas sou capaz porquê e vou fazer igual, mas já há tanta gente a fazer a mesma coisa, vou ser só mais uma, sabes? Eu até já partilhei isto no Instagram e é um bocado assim, acho que todos temos estas fases de, se calhar às vezes não acreditar tanto em nós. Mas depois, realmente houve aqui uma grande mudança e eu acho que isso até começou, para ser muito honesta, com os banhos de mar e com essa parte de eu ter conseguido, eu alcancei o meu objetivo e eram só 30 dias e eu fiz o setembro todo seguido e depois pensei, não, eu vou continuar. E continuei e olha, e tem sido realmente em crescendo, eu sinto-me uma pessoa, hoje posso dizer isto com convicção, eu sinto-me uma pessoa muito confiante em mim, eu gosto muito de mim, eu gosto muito da pessoa em que eu me estou a tornar. Eu gosto muito do exemplo que eu estou a dar aos meus filhos. Eu sei que os meus filhos me admiram imenso. De eu sair de casa antes deles acordarem e quando chego, mamãe, já vieste do mar? Aquilo é uma alegria para eles, sabes? É uma coisa que eu pensei, realmente eu estou a deixar um legado. E eles até já dizem que querem começar a ir comigo. Olha, isto é mesmo muito giro, porque reforça-me muito este trabalho todo que eu tenho feito em mim. E então posso dizer agora, sim, com segurança, que me sinto muito mais confiante. Acho até que honestamente, e não sei se é também por ter entrado nos 40, que dizem que os 40 te trazem esta confiança e este poder de acreditar em ti própria, eu estou, diria eu, na melhor fase da minha vida nesse aspecto. Eu acredito em mim e sinto-me confiante e isso é uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Sim, eu acho que isso dos banhos do mar, não é? Deu-te um empoderamento, tu
conseguires fazer uma coisa que não é fácil, não é? Que é difícil, e tu sentires que tu vais e que isso lá está a dar confiança em ti próprio e na tua capacidade de decisão o que queres fazer da tua vida, não é? E é maravilhoso quando de facto tu vês que depois as coisas que tu estás a fazer para ti são um exemplo para quem está à tua volta, não é? E é importantíssimo em relação aos nossos filhos, nós sermos um exemplo, não é? Porque mais do que nós dizemos, eles veem o que é que nós fazemos, não é? E eles perceberem que tu vais atrás dos teus sonhos e que vais atrás das coisas que te fazem feliz e que tentas sempre ser melhor a cada dia, é um legado espetacular que lhes podes deixar. Olha, e queria só dizer-te outra coisa, e esta parte de tu trabalhares esta tua autoestima e este empoderamento em ti própria é muito engraçado, porque isso, os banhos de mar também me trazem uma coisa muito gira, que é, caraças, desculpa a expressão, mas se eu consigo ir ao mar todos os dias, independentemente do tempo, às vezes independentemente das condições do mar, embora eu seja sempre cautelosa, se eu consigo isto, eu consigo tudo. O que é que me impede? O que é que me impede? E isso dá-me uma força. Por isso é que eu digo sempre, eu acho que os banhos de mar acabaram por ser o grande motor da minha mudança nos últimos tempos. Dá-me uma força tão grande eu pensar, se eu consigo fazer isto, portanto, eu consigo fazer isto, eu consigo fazer tudo. Portanto, esta confiança em ti leva-te a confiar em tudo o que o futuro te traz, a não ter medo do futuro, não é? Tu agora estás de braços abertos para receber o que aí vier, confias? Sim, confio mesmo muito. Confio porque também sei que vou fazer a minha parte, não é? É um bocado o que tínhamos falado antes, eu não vou simplesmente ficar à espera do que o futuro me possa trazer, mas eu confio, eu não tenho medo. Acho que isso também se deve ao facto de eu ter feito uma grande mudança na minha vida. Aquela que eu achei que nunca iria conseguir fazer. E a partir do momento em que eu fiz essa mudança, as outras agora se calhar até nem me parecem assim tão assustadoras, sabes? E esta parte do confiar e do acreditar é muito importante, sem dúvida. E os 40 estavas a dizer, e eu concordo, pelo menos comigo, quando eu fiz 40 aconteceu-me o mesmo, também foi um processo de grande mudança para mim. Mas eu acho que nós já ganhámos aos 40 uma maturidade que não tínhamos quando éramos mais novos, não é? E, portanto, já temos muito mais experiência de vida, mais maturidade, portanto, também já sabemos muito mais o que é que queremos, onde é que queremos gastar a nossa energia, onde é que não queremos, e, portanto, estamos muito mais alinhadas. Tu sentes que hoje estás muito mais alinhada com os teus valores, com os teus objetivos de vida, com este teu propósito, sentes-te mais alinhada? Sinto, sem dúvida nenhuma. E é engraçado porque eu acho que até foi quase automático. Eu entrei nos 40 e de certa forma comecei a sentir as coisas a mudarem muito nesse aspecto. E se calhar foi alguma ponderação que também fiz na altura, pensar, caramba, eu tenho 40 anos, eu já não tenho que mostrar nada a ninguém. Eu não estou aqui, esta parte também é importante, também foi um trabalho grande que eu tive que fazer em mim. Eu não estou aqui para agradar às outras pessoas, eu não quero saber o que é que pensam de mim, eu perdi um bocado o medo do ridículo. Eu farto-me rir com as minhas amigas quando elas me veem, Joana, eu hoje vi tu este roupão na rua. É verdade. É verdade. Eu perdi o medo do ridículo. O meu marido ontem disse uma coisa muito, muito engraçada, que eu estou sempre a ressoar em mim, porque faz todo o sentido. Ele foi comigo, ele às vezes acompanha-me, assim, quando o mar está um bocadinho maior, eu peço-lhe para ele ir comigo, que eu tenho algum receio. E ele vai comigo, vai ao meu lado, e nós temos aqui um percurso que é feito pela Estrada Nacional, e claro, os carros vão passando, e as pessoas olham e viram-se e riem, e ele vai vendo isso tudo, e ele diz-me, Joana, tu tens de estar muito bem com a vida, para tu não te importar, queres saber, para saíres à rua à meia da tarde de roupão, se for preciso, e eu, mas é que é verdade, eu estou mesmo nessa fase, sabes, eu estou muito bem com a vida, eu não quero saber o que é que pensam, eu não quero saber, eu perdi o medo do ridículo, e eu acho que isto também me trouxe uma força, um empoderamento tão grande, que é, se tu não tens medo do ridículo, vais perdendo o medo de te expor, é normal falhar, é normal errar, e isso acontece a toda a gente, se tu perdes esse medo, tu arriscas mais também, e isso tem-me acontecido muito, até nesta parte da exposição nas redes sociais, que para mim era uma coisa antes impensável, eu simplesmente não aparecia, e isso não era para mim, eu não mostrava a cara, eu não mostrava nada, eu não falava, E agora, isto tem sido realmente uma mudança tão grande até aí, eu perdi esses medos, esses receios todos, esta sou eu sou assim, ponto final. E perceber que nós não temos que agradar a toda a gente. É normal e é natural criarmos empatia com umas pessoas e com outras não. Isso faz parte do processo sempre. E não ter este medo, não ter esta coisa de eu vou falar isso, as pessoas reparam, não quer saber. Portanto, olha, estou mesmo nessa fase.
Espero que não passe. Permites-te cada vez mais ser tu própria e isso é maravilhoso. Qualquer dia vais ser conhecida como a menina de roupão da estrada. Olha, sabes, aquela de roupão da Ericeira. no outro dia fui ao dentista aqui na Ericeira e a miúda muito querida que estava lá na recepção disse logo, eu conheço, eu vejo aí de roupão para a praia. Sou eu. Olha, Joaninha, para terminarmos, conta-nos assim novos projetos que tenhas ou que prevês lançar. Temos o nosso Alma Retreat, não é? Maravilhoso. Olha, esse está aqui, o primeiro na lista, estou super entusiasmada, como tu sabes, temos falado quase todos os dias sobre isto, mas estou muito feliz com o termos trazido este projeto à realidade. Nós vamos ter a nossa primeira edição no dia 20 de maio, que já está esgotada, foi tão bom. Este programa vai sair mais tarde, vai ser em junho. Claro. Mas entretanto, como estás a dizer, temos a primeira edição agora a 20 de maio, que já está esgotada, e já lançámos uma nova data para o É isso mesmo, portanto ainda vão a tempo de se inscrever na segunda edição, quando o podcast sair. Mas sim, estava-te a dizer que ficámos super felizes e super entusiasmadas com o facto desta primeira edição ter esgotado, e isto é um projeto que nós queremos muito continuar. E, portanto, acho que vêm muitas novidades boas também neste campo. Depois tenho ainda alguns eventos que já tinha planeados e que já vinham do ano passado, ainda muito relacionados com esta parte do catering e da alimentação saudável até finais de maio e junho. Depois tenho os meus workshops que vou fazendo numa base recorrente e, portanto, vou ter agora um no próximo fim de semana. Também não interessa porque o podcast sai depois, também já está esgotado. Mas pretendo e gostava muito de continuar depois com estes workshops que vou fazendo na área da alimentação a partir de setembro, portanto aí depois vou ter algumas novidades. Vou ter também novidades nesta área do biohacking e da alta performance. A partir de setembro, outubro, estou a preparar uma coisa muito, muito especial. Acho que vai ser assim um conteúdo maravilhoso para nós mulheres, vai ser totalmente dirigido a mulheres, mais ou menos nesta nossa faixa etária. Eu acho que vai ser assim uma novidade bem gira e estou aqui a preparar tudo com muito amor, como sempre. E depois tenho aqui as minhas sessões de coaching one-to-one, que é uma coisa em que eu também tenho estado a apostar muito e que estou a gostar muito deste processo todo, como te referi no início. E os desafios, tenho aqueles desafios mensais, que também conto trazer novidades em setembro, que vou ter a última edição em junho, mas isto realmente de começarmos bem o dia, como tu dizias, não é? A tratar de nós e a cuidar de nós, eu acho que faz toda a diferença para o resto do dia e para o resto das pessoas à nossa volta. E, portanto, eu acredito muito nisso. Eu antes achava que era uma coisa egoísta, nós começarmos o dia a cuidar de nós, mas não é de todo, e isso acaba por trazer uma harmonia muito maior, e eu vejo isso na minha família. O facto de eu acordar e fazer a maior parte das coisas para mim, antes até deles acordarem, faz com que eu seja uma pessoa muito mais calma, tranquila, serena, que esteja mais predisposta a estar com eles, sem estar com pressa para o que quer que seja, e isso realmente acabou por fazer uma grande diferença na minha vida. E depois é giro, depois também vamos partilhando também todo este conhecimento e todos estes conteúdos nos nossos projetos em comum, e é muito giro poder partilhar tudo isto. Eu estou desejosa desse projeto que vais lançar de biohacking, porque eu adoro também estes desafios. Tão e acho sempre que é ótimo nós sermos desafiados de facto a sermos mais, a sermos melhores, a sermos nas diferentes áreas da nossa vida, não é? Isso eu vou acompanhar, e claro, vamos continuar com os nossos Alma Retreats, que está mesmo no coração, foi mesmo criado com muito amor, com muita vontade de poder partilhar e ajudar, e é um projeto super completo, porque tem um bocadinho destas áreas todas que falámos. Exatamente. Da yoga, da alimentação saudável, do coaching, das rotinas saudáveis, do self-care, tem um bocadinho de tudo, da natureza, do contacto com a natureza, estes ciclos de mulheres também, e por isso eu acho que é um projeto sim que tem tudo para ser um sucesso. E que vai vingar. Joaninha, olha, muito obrigada por teres aceito este convite. Foi ótimo, espero que ouçam este episódio, que gostem muito e que depois comentem comigo e com a Joana nas nossas redes sociais, e obrigada. Obrigada eu, Mafalda. Olha, foi mesmo um privilégio enorme estar aqui contigo. Queria muito agradecer-te de coração este convite, sabes que eu gosto muito de ti,
e foi mesmo um grande privilégio estar aqui a partilhar todas estas coisas boas. Obrigada. Obrigada, um beijinho grande. Um grande beijinho.